Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Que essa noite maravilhosa seja um momento oportuno de nós reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e pedir que o Espírito Santo do Senhor nos leve ao arrependimento. Quero ler uma palavra juntamente com os irmãos para que fique na meditação do coração de cada um de vocês, segundo aquilo que o Espírito Santo tem me revelado e a fé que eu creio e acredito que Jesus é o amor. A palavra se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse versículo de João, capítulo 1, versículo 2 e 3, fala a respeito que Jesus Cristo já estava com Deus no começo de toda a eternidade. Em Gênesis, capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E eu quero esclarecer uma linha de raciocínio com os irmãos, que antes mesmo de Deus ter feito todo o universo, todos os reinos, a terra e tudo, Deus, como é conhecido de grande eu sou, o Deus dos exércitos, o general dos exércitos, Jeová, o general dos exércitos, o Deus do universo, ele já vem de guerras e mais guerras, fazendo reinos e mais reinos, e construindo e edificando a sua própria família, porque ele tem prazer em fazer algo novo, como ele deseja fazer algo novo na nossa vida. Segundo o que eu entendo, e a palavra do Senhor nos diz, que no livro de Apocalipse diz que há o Espírito, 7 Espíritos de Deus, na qual eu suponho que esses 7 Espíritos de Deus são 7 anjos igual a Deus, que submeteu a Trindade, que reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso, que amou Deus Pai, que é o Senhor Jeová, Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, que é o Consolador. Esses 7 espíritos, então, ele se submete a Deus. Porém, o 8º espírito, que é o próprio Lúcifer, sendo onipresente e onipotente, e tendo a capacidade de conhecer o futuro, mas não é onisciente porque não sabe o que se passa na mente do homem e do anjo e dos anjos. Ele não submete a criação. E aí que eu quero dizer para vocês que começou a rebelião no reino do céu. Porém, antes da rebelião, conhecemos a teologia, nós que somos teólogos, e discutimos e conversamos. Eu não discuto, eu acredito e creio na fé do grande amor de Deus. Mas existe a linha de raciocínio que diz a solitude de Deus. Que antes de Deus fazer todas as coisas, ele já habitava num corpo, e nesse corpo havia 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como se eu fosse Deus, eu tenho um corpo, o Filho é meu coração e a mente é o Espírito Santo. 3 pessoas em um só corpo. E eles vivem em harmonia, alegria, paz e gozo, comunhão entre eles mesmos. E toda a tua glória, todo o teu resplendor iluminava todo o universo. Esse universo no qual a gente calcula e nunca encontra o fim. Então o corpo de Cristo, o corpo de Jeová e o corpo do Espírito Santo, ele resplandecia sobre todo esse universo. E eles viviam nessa paz, nessa comunhão, nesse amor. Quando então Deus Pai sonha em ter uma família, e quando Deus revela essa família ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo, Deus, que também é Filho e Filho de Jesus Cristo, pois são um só corpo e 3 pessoas, eles veem que um anjo se rebelia no meio dessa família. Porém, Yahvé, o grande eu sou, o Deus de Israel, o Deus do universo, ele decide então não ter essa família. Porém, Jesus Cristo, a testemunha fiel, o justo juiz, ele decide fazer a família. Por isso que é constituído, dentro do livro de Gênesis, a família, que o homem e a mulher deixará o pai e a mãe e se constituirão uma só carne, tendo uma família. Então, Jesus Cristo e o Espírito Santo faz, então, os anjos. E o mais interessante,
que quando Jesus Cristo faz os anjos com o sopro da tua boca, surge no meio da glória o líder desses anjos, o regente, aquele que se diz o anjo de luz, qual tem o nome de Lúcifer, que quer dizer luz e fé, que por onde passa leva alegria e fé aos outros anjos, conhecido como portador da luz, porque por onde ele caminhava, a tua luz, o teu corpo resplandecente, levava louvores aos outros anjos. Lúcifer era a alegria do reino do céu. Porém, Lúcifer, vendo Deus face a face, quando chega diante de Deus, Deus diz para ele: Lúcifer, o teu nome quer dizer alegria e fé. Por onde você passa, o seu louvor leva alegria e fé aos outros anjos. Lúcifer olha para Deus e pergunta para Deus: quem és tu? E Deus responde para Lúcifer: eu sou quem sou. E Deus fala para Lúcifer: você é imortal. Lúcifer, achando que imortal é viver eternamente, pois a mente de Lúcifer, o conhecimento e a capacidade de sabedoria dele é mais avançado que um computador. Qualquer palavra que fala para Lúcifer, ele desenvolve rapidamente o significado e já sabe o que quer dizer. Então, quando Deus fala para Lúcifer: você é imortal, Lúcifer acha que é eterno e diz a Deus: você é Deus. E Jesus Cristo diz: eu sou. E começa então um conflito no reino do céu. Lúcifer não se submete ao reino e nem a Jesus Cristo, e lança uma palavra a Jesus Cristo dizendo que ele é Deus, e Jesus Cristo assume dizendo: eu sou. E aí que eu quero dizer para você: Lúcifer, além de fazer esse conflito no reino do céu, lançar uma palavra para Jesus Cristo de Deus, já querendo fazer Deus e fazendo confusão. Agora, Lúcifer, como regente do coral, regente dos anjos e organizador de todo o reino, ele se põe na presença dos outros anjos como o mais belo, mais lindo, com pedras preciosas sobre o seu corpo e uma sabedoria espetacular para organizar as coisas. Até então, estaria tudo bem. Porém, o Pai, o Filho, o Espírito Santo já sabia que ele era rebelde. Porém, o Espírito Santo acreditava que podia fazer Lúcifer reconhecer que Jesus Cristo é o Pai e não Deus, porque Deus foi uma palavra dada por Lúcifer. Pai é uma palavra criada pelo Senhor Jeová. Por isso que a família, o cabeça da casa é o Pai. O cabeça da casa é o Pai. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. E o corpo somos nós que somos membro, corpo de Cristo. E o que eu quero dizer? Diante dessa situação, ficava o trono de Deus numa posição, e lá na frente, um pouco mais acima, ficava um outro trono, não é um trono, mas é como se fosse um trono, e Lúcifer subia ali naquele trono, e dali ele rengia todos os anjos, todos os serafins, os querubins. Tudo era por ele. Nem sempre ele subia ali, mas sempre que ele subia, ele rengia. E Lúcifer tinha a capacidade de jogar dali dados no coração de cada anjo, conforme a nota musical, conforme a harmonia ali que ele queria tocar. Então batia no coração dos anjos, e os anjos automaticamente entendiam que era uma sinfonia e louvavam no reino do céu. Porém, quando Lúcifer descia dali de baixo, e estava pelo reino, andando, conversando com os outros anjos, ele não tinha esse poder de mandar nenhuma seta no coração de nenhum homem, de nenhum anjo, para poder louvar. Lúcifer, vendo toda a grandeza do reino, toda a maravilha do reino, e vendo que todos os outros anjos achavam maravilhoso Jesus Cristo e adoravam Jesus Cristo de todo amor, de todo coração, Lúcifer agora se deseja aquela glória. Ele deseja então subir além do céu e das estrelas e construir o teu próprio reino, como está em Isaías capítulo 14, versículo 14. Porém, Lúcifer nunca confessou isso a ninguém. E agora, quando Lúcifer sobe naquele lugar para ranger os anjos, ele começa a ranger os anjos, e as notas musicais, os louvores é para a glória de Jesus Cristo. Porém, ele sempre dá uma olhadinha para trás para ver se Jesus Cristo está gostando. Mas na verdade ele não está olhando para ver se Jesus Cristo está gostando. Na verdade ele está olhando para desejando estar no lugar de Jesus Cristo. E nessa eternidade, fazendo tudo isso, chega um certo momento que Lúcifer ele senta sobre o trono dele, que é um outro lugar. E ele senta ali naquele trono e já não quer mais reger. Ele acha que o horário de reger é quando ele quer.
Já não é quando Jesus Cristo e Yahvé convida ele para louvar com os anjos. Assim diz o Senhor, lê Bíblia. E diz o Senhor, nunca desejo mal para ninguém. Aviva a sua obra, Jeová, no meio dos anjos. Lúcifer sentado nesse lugar, e os anjos já não entendendo porque ele não saía mais com seus louvores, com a sua luz pelo reino. Jesus Cristo então vai até Lúcifer e pergunta, Lúcifer, o que está acontecendo? Ele dá uma de desgostoso. Ele fala que não tá legal, e tipo assim, tá bom, mas não tá, tem alguma coisa para mudar. Ele não confessa o que está dentro do coração dele. E Jesus então diz para ele, Lúcifer, você quer que eu tire de você a adoração? Lúcifer fala, não, meu Senhor, deixa eu adorar, mas tire de mim o amor. Isso me incomoda, os anjos tudo gostam de mim, tudo vem pra cima de mim. Parece que eles querem que eu coloque, que eu queira estar no teu lugar. Jesus Cristo, já vendo a astuta de Lúcifer, se cala e volta pro trono. Lúcifer achando que tinha perdido o amor, ou pensando alguma outra coisa, que só Deus sabe o que ele pensou, ele volta a reger os anjos. Mas agora ele rege os anjos com um plano na mente de subir além do céu, das estrelas e construir o teu reino. Quando ele desce dali de onde ele está regendo, ele começa a semear a contenda, semear a mentira dentro do reino. E a palavra de Lúcifer para todos os anjos é essa. Nós também deveria ter louvores que falam do nosso nome. Nós também deveria ser adorados. O Senhor Jesus, tá certo, é o Criador, mas nós também criamos a nossa própria vontade. Então vamos lá com Ele para que nós podemos ser adorados. E nisso ele fica a eternidade semeando essas ideias no reino do céu, colocando um anjo contra o Senhor Jesus Cristo e mentindo. Aquele anjo que sentia o seu coração ferido ia até Jesus Cristo e confessava como estava o coração. E Jesus Cristo logo curava. Por isso que é necessário o homem confessar o teu pecado, para que ele seja curado do mal que está dentro do coração. Os outros anjos que não confessavam se aliou a Lúcifer, que foi 1/3 dos anjos. Lúcifer, depois que armou toda aquela história ali, que ele tentou o último anjo, e esse último anjo tomou a decisão, agora Lúcifer então conversa com todos eles, e ele sobe numa dimensão no reino do céu. Ele ultrapassa acima do céu, das estrelas, como ele queria. Ele vai muito longe, mas longe mesmo. Só que ele não tem poder de criar outro reino. Ele vai para enganar aqueles na qual ele está sendo enganado. E depois ele volta com um ar de cansado, dizendo a todos, ó, eu fui longe, eu fui muito longe, porém o reino está construído, agora é só me obedecer, cada um vai ser adorado conforme vocês desejar. Agora nós precisamos tirar Jesus Cristo do trono. Jesus, que até então não era Cristo. Eloi lama quebrou me negaste. E Jesus, adorável seja o seu santo nome, papai. E Lúcifer agora pega 1/3 dos anjos e vai diante de Jesus Cristo. E diante de Jesus Cristo ele começa a falar para Jesus todo o mal, todo bem dizendo o mal do nome de Jesus. Dizendo que agora os anjos também deveriam ser adorados. Jesus Cristo, que é amor, diz, quem és tu? E quando ele diz quem és tu, surgem os arcanjos. Cada um pega um anjo pelo pescoço ou pelo colarinho aqui e se explode na terra. Como diz Ezequiel, Lúcifer já andava no Jardim do Éden, a terra já existia com o Jardim do Éden. Porém, ela foi restaurada. Mas veja bem, quando os arcanjos explodem com todos os anjos caídos na terra, surge uma tremenda escuridão. As trevas reinam naquele momento. E agora Jesus Cristo vem mostrando para todos os anjos o caráter dele. Quem é ele de fato e por que ele é amor. E quando Jesus Cristo diz assim, haja luz, e a luz surge. E Jesus Cristo faz a separação da luz e as trevas. E diz que é boa. E Deus fala assim, haja separação das águas que estão na terra, no céu, e as águas que estão sobre a terra. E Deus fala, é bom. E agora Jesus fala, pareça que as águas surgem num só lugar e apareça a porção seca. E é bom. E agora Jesus fala assim, que aparecem as árvores, dão os seus frutos, os seus cachos, o seu alimento.
E Deus fala que é bom. E agora Deus fala assim, façamos um monte de animais, um monte de bicho. E Deus fala que é bom. E Deus coloca as estrelas no céu. E o sol para governar o dia. E a lua para governar a noite. E fala é bom. E Deus faz todos os animais. Quando Deus faz todas essas coisas, Ele usa o poder da tua palavra. Ele usa a sua palavra para criar todas essas coisas. Porém, agora no momento, Ele dá uma parada perto de um rio e faz um boneco de barro, na qual nesse boneco Ele escolhe alguns ferros que tem na terra, como cobre, ferro, algumas coisinhas que tem na terra, parece que tem só 27 que tem no corpo humano, e na terra tem mais de 100. Ele cata essas 27 qualidades da terra, ele escolhe da terra e faz o homem com a própria mão. E quando ele molda o homem a sua própria mão, fazendo a sua imagem, a semelhança, e ele fala para todos os anjos no céu e o inferno que está vendo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E sopra no homem alma vivente. E agora o homem passa a ter um corpo de alma e corpo. Um corpo que resplandece a glória do Senhor. Por isso que é semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? Quando ele faz tudo isso, no 7º dia, ele descansa. E quando ele vai descansar, por isso que ele prova o amor para com todos. Quando ele vai descansar, ele fala, Lúcifer, se você não tocar no homem, na mulher, eu vou deixar você viver e ter uma vida eterna. Você vai ter um corpo de resplandecente como o do homem e vai ter a vida eterna. Lúcifer, já com seu coração maldoso, já não gostando da aliança de Deus com o homem, invejoso já desde o princípio e mentiroso, não gostando do relacionamento de Deus com Adão, agora Lúcifer então planeja levar Adão à morte. Porque Deus coloca no jardim do Éden a árvore da vida e a vida eterna. Por isso que ela é cercada ali pelos anjos, para que Adão não come da árvore da vida eterna. Deus coloca a árvore da vida eterna. Se Lúcifer demonstrasse um pouco de amor, Lúcifer fazia Adão comer da árvore da vida eterna, mostrando que ama o homem e seria perdoado ganhando um corpo de resplandecente, e nesse corpo teria a vida eterna. Porém, Lúcifer não deseja o bem e a vida eterna para ninguém. Ele faz o homem comer da árvore do bem e do mal, e entrando no mundo do pecado e a morte. Porém, se Lúcifer fosse um pouco mais inteligente e pensasse como eu pensei, conversando com o Espírito Santo, aleluia, ele fazia o homem comer da árvore da vida eterna, o homem ia ser um corpo resplandecente eternamente, e logo depois fazia o homem comer da árvore do bem e do mal. Porém, Jesus Cristo me disse, se ele fizesse isso, eu viria na terra antes do dilúvio e faria dessa forma. Eu sou a morte e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Depois da morte, reinará. Eu sou a morte, e todo que morrer comigo, após a morte, terá vida eterna. E eu sou a vida após a morte. Morra comigo e ressuscite para a glória eterna, com vida eterna. Jesus Cristo vinha dizendo um evangelho, dizendo que seria a morte, e da morte teria vida eterna. Foi o que Jesus me disse. E Jesus me ensina, nessa situação, que o homem, quando foi feito, ele era só um corpo e alma. Porém, o Espírito de Deus, ele preenchia todo o homem. A mente do homem era uma mente santa, era a mente de Cristo. Porém, ele engatinhava com o Senhor. Todo final de tarde, ele vinha e ensinava Adão algumas coisas. Porém, Adão tinha um raciocínio tão rápido que ele colocava o nome de cada animal e depois olhava para o animal e conseguia discernir que aquele nome era aquele animal. Ele não tinha uma memória fácil de perder, não era uma memória abalada, mas porém ele não tinha pensamento de jogar algo na mente dele, ele fazer. Ele tinha decisão própria, ele mesmo fazia o que ele queria. E Deus, quando fez Adão com corpo e alma, Deus também disse a Adão, não coma da árvore do bem e do mal. Foi uma ordem que Deus disse a Adão.
Por isso que Adão foi predestinado ao reino do céu e todo homem predestinado ao reino do céu. Como está escrito no Salmo 139, no versículo da qual eu não lembro, mas diz que o Senhor nos gerou no ventre de nossa mãe e antes de uma palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabe e Ele conhece nosso deitar e nosso levantar. E no Salmo 139 fala que no teu livro está escrito todas as nossas coisas, a nossa vida. E Deus é bom. Deus não escreve nada mal. Agora a mulher, sendo enganada por Lúcifer, faz uma escolha, Adão. Lúcifer dá escolha a Eva. Ela fala assim, é verdade que se comer de todas as árvores, você morrerá? Ela fala, não, é só da árvore do bem e do mal. Aí ele fala, não, você pode comer de todas as árvores. Aí Lúcifer dá escolha a Eva. E Eva chega até Adão e diz a Adão, come. Eu comi. Nós vamos ser como Deus. Adão até queria resistir, mas Eva fala assim, Adão, se você me ama, come. E agora Adão, que amava Deus acima de todas as coisas, deixou de amar Deus para amar a mulher. Por isso muitos homens não têm um ministério firme com o Senhor, porque ele ama mais a sua mulher do que o próprio Deus. Sendo que o homem é o cabeça da casa e a mulher dentro da igreja tem que ficar em silêncio. Porque assim diz Paulo, a mulher fica em silêncio e pergunta alguma coisa pro seu marido em casa. Porém, como não tem homem para pregar a verdade, agora Deus tem que usar a mulher para falar a verdade. Por isso que tem tantas mulheres honradas por Deus e usadas por Deus que profetizam e falam a verdade. Porque os homens são uma vergonha na presença de Deus hoje em dia. Mas voltando. O homem foi predestinado, todos os seres humanos, foi predestinado ao reino do céu. Não que alguns foi predestinado ao inferno e outros ao reino do céu. Todos foi predestinado ao reino do céu. Agora, quando o homem come do fruto da maçã, que eu falo assim que é a maçã, e ele então fica nu diante da presença de Deus. E Deus disse, Adão, Adão, onde tu estás? E ele está escondido de trás da figueira. Adão agora se apresenta e fala, a mulher que tu me deu, ele não reconheceu que é pecador. Ele podia ter sido perdoado ali sem mudar. A mulher fala, é a serpente. Agora a serpente é castigada se rastejar pelo chão e comer o pó da terra. Esse pó da terra é o próprio homem que quando morre vira o pó. A serpente é Satanás que veio para roubar, matar e destruir. E de Eva ele fala assim para Eva, Eva, de você vai nascer um homem, um descendente, fala, sua descendência vai pisar na cabeça da serpente. E para o homem Deus fala assim, você Adão, você vai viver do suor do seu serviço. Porém, para nascer um homem e pisar na cabeça da serpente, é necessário que seja ejaculado do pênis do homem para o útero da mulher e nascer uma criança. Para pisar na cabeça da serpente. Porém, o Espírito Santo do Senhor gerou na mulher, que era Maria, ainda virgem, ainda uma moça de 14 anos, gerou nela um homem, que esse homem é o próprio Deus, 100% Deus, 100% homem, na qual sentiu todas as nossas dores, e Paulo diz que esse homem, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, esmagou a cabeça da serpente. Então, na profecia da mulher, foi necessário que do homem saísse um esperma para que esse homem pisasse na cabeça da serpente e depois da mulher nascesse um espírito para que o Senhor Jesus, no espírito e na carne, esmagasse a cabeça da serpente. E depois de Jesus falar tudo isso, Deus agora cata um cordeiro. Ele mesmo ele imola o cordeiro ali na frente de Adão, mostrando para Adão que certamente morrerás por causa entrou no mundo o pecado e a morte. Adão agora vendo que vai morrer, o que acontece com Adão? Adão ouve a mensagem de Deus, que ainda Deus ia resgatar ele, que da mulher surgiria um que resgataria Adão. Agora ele corta ali o couro desse animal, ele veste Adão, e agora Adão é expulso do jardim do Éden. Porém, o Espírito me revela que quem expulsou Adão do jardim do Éden foi o próprio Caim. Porque Adão ficou no jardim do Éden. Foi cercado a árvore da vida eterna. Ele viveu do suor dele e comeu. Porque antes do pecado, o corpo de Adão, que resplandecia a glória do Senhor, ele comia uma maçã, uma banana, uma pera, qualquer coisa que ele comia, esse corpo não cagava e não mijava, era um corpo de glória, era uma veste resplandecente branca. Então ele não tinha necessidade de usar o banheiro.
Depois que ele peca, que o seu corpo se torna carne e sangue, agora Adão vive dentro do jardim do Éden, e agora ele vive do suor no seu serviço, e agora ele cansa, ele soa, e ele caga e mija. Agora o pecado habitou no homem. E o pecado habitou no homem de uma maneira tão sinistra que o pecado ainda não estava na carne de Adão. O pecado estava na alma de Adão. Por isso que todos pecaram. Porque o pecado agora que entrou no mundo estava na alma de Adão. E agora então Caim nasce, logo depois nasce Abel. Caim oferece um sacrifício de agricultura, Abel oferece um sacrifício do cordeiro. Deus fala para Caim, o pecado está à porta e bate, porém você tem domínio sobre ele. Caim não está nem aí para o que Deus fala e mata Abel dentro do jardim do Éden. E quando ele mata Abel dentro do jardim do Éden, Deus fala com Caim, você tem visto Abel? Ele fala, por acaso eu sou o guardião de Abel? E agora Caim expulsa Adão com a sua mãe Eva para fora do jardim do Éden e fica agora no jardim do Éden com uma das suas irmãs. E nasce então a descendência de Caim, que prospera, constrói um reino, constrói cidade, edifica. E logo depois que acontece isso, Adão agora ele sai do jardim do Éden. E agora o sofrimento é maior porque não tem fruta fácil, tem espinho, tem animal bravo para todo lado. E agora o Espírito Santo vai trabalhar no coração de Adão e Eva para que os dois continuem sendo um casal e não se percam. E assim nasce então Sete e Enos. E quando a Bíblia fala que nasce Sete e Enos, você pode ver que a Bíblia respira. Porque a Bíblia fala assim, enfim, voltou a adoração do Senhor. E a adoração volta. Porque agora eles estão longe de Caim e eles estão pregando a palavra um para o outro e falando, nós pecamos lá no jardim do Éden, essa foi as consequências, agora nós temos que adorar a Deus. E nisso daí, o homem começa a viver 1 ano, 1000 anos, 700 anos, 800 anos, e chega um momento que Deus fala assim, o meu espírito não andará mais com o homem. O Espírito Santo do Senhor estava com o homem, dando sabedoria, dando entendimento, ajudando o homem. Por quê? Quando ele sai do jardim do Éden, que ele peca, o corpo e a alma, e o pecado estava na alma e não no corpo, agora o pensamento do homem é o próprio inimigo. O pensamento do homem é o próprio inimigo. Porque quando Deus pensou em criar Lúcifer, que ele criou Lúcifer, já surgiu o pensamento. E Lúcifer é o pensamento que sempre quer roubar, matar e destruir. Como o pensamento de Yahvé, o grande eu sou, o Deus do universo, é santo. E Jesus Cristo, a testemunha fiel, o justo juiz, é santo. E o Espírito Santo, o Espírito da verdade consolador, é santo. Esse pensamento nunca penetrou a santidade de Deus. Por isso que Deus fala, seja santo porque eu sou santo, porque sem santidade ninguém chegará a Deus. Agora aquilo que era alma e corpo, e o Espírito Santo no jardim do Éden preenchia, sendo tricocorpo, não sei falar o nome. Agora, quando ele sai, quando eles pecam, é alma, corpo e pensamento. O pensamento, a mente do homem está suja, que é o espírito do homem. A mente e o pensamento. O pensamento é o próprio diabo na mente do homem. A mente foi estragada pelo pecado e agora o pensamento ataca a mente do homem, levando ele ao pecado. E quando surge então Enoque profetizando que Deus iria destruir toda a humanidade, porque todo o pensamento do homem e todo o coração do homem era mau. E Enoque falava que ia chover água do céu, porém nunca tinha caído um pingo de água do céu. Era o vapor debaixo da terra que regava toda a floresta e dava os seus frutos. E Enoque começou a profetizar no tempo dele, a ponto de todo mundo se revoltar e querer matar Enoque. Porém é Deus, Yahvé, o grande eu sou, e Jesus Cristo e o Espírito Santo, amou tanto Enoque, gostou tanto de Enoque, porque Enoque foi fiel a toda a palavra de Deus, que o arrebatou, transladou para o céu. Levou ele vivo para o céu. E nisso, logo mais, levanta então Noé. E Noé começa então a lembrar a profecia de Enoque. E ele começa agora a andar em retidão com Deus, sendo então o pregador da justiça. Por que o pregador da justiça?
Porque além de fazer a arca, ele lembrava todo mundo que Enoque já tinha falado e falava, eu acredito que vai chover. Porém, o povo zombava de Noé, como zomba no dia de hoje, quando fala que Jesus Cristo está voltando. Para o povo é loucura falar que Jesus Cristo está voltando, pois a pregação do evangelho é loucura para aqueles que perecem. Porém, agora Noé, quando constrói a sua arca e entra para dentro com a tua família, começa então a chover. Aleluia! Elohim lava seus vestes. E veja bem, o pecado do homem surgiu à narina do Senhor de uma tal maneira que ele segurou o coração dele para não chorar. E toda a chuva que caiu, que matou toda a humanidade, foi toda a lágrima de Yahvé, o grande eu sou, o Deus do universo. Ele chorou 40 dias e 40 noites a ponto de matar todos os seres humanos. Mas não porque ele era mau. Ele é amor, como diz a epístola de João no capítulo 5. Deus é amor. E é espírito, é um sentimento. Aleluias. E agora a humanidade morre. E quando a humanidade morre, depois que a terra seca, Noé sai da arca e oferece um holocausto, oferece um sacrifício a Deus. E Deus se alegra com o sacrifício e faz uma aliança com Noé. Agora, filho, eu nunca mais vou matar o homem e nem o animal com chuva. E essa aliança é o arco-íris. De lá para cá, Deus escolhe um homem, vários homens, Moisés, vários homens. Mas aí agora o Espírito Santo, ele entra no homem, ele faz uma missão e logo ele sai. Por quê? É Deus Pai fazendo a obra, é Deus Espírito Santo e Deus Jesus Cristo. E o que eu quero dizer? O que era um se fez três para resgatar o homem. E agora, quando ele começa a fazer essa obra de ir até o homem, faz alguma coisa ali, resgata o povo e volta, até então o nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasce, que é o verbo vivo, o Cristo Redentor, aquele que veio para salvar a humanidade de todo o teu pecado, ele já vem com o Espírito Santo, ele já vem cheio do Espírito Santo, ele vem pronto. Só que, porém, o Jesus ele espera o tempo certo para se revelar. Ele é cheio. Porém, num certo momento, ele vê João Batista batizando as pessoas para arrependimento do teu pecado. E nesse batismo era o corpo inteiro. E Jesus Cristo, já com 30 anos de idade, vem até João e diz, eu quero me batizar. E João diz, mas Senhor, é eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus Cristo disse a João Batista, é necessário que se cumpra toda a justiça. Por isso que é necessário nós, conscientes do pecado, se batizar nas águas, para que seja para que seja testemunho que nós morreu com Jesus Cristo para o pecado e ressuscitamos agora para uma novidade de vida. E quando Jesus Cristo então vem, que ele se batiza, que é levado até o deserto, o Espírito Santo do Senhor leva ele até o deserto e ele é tentado por Satanás. E ali ele já vence uma das batalhas. Porém, depois que ele sai do deserto, ele continua sendo tentado por Satanás várias vezes. Por quê? Jesus Cristo ele nunca mentiu para ninguém. Jesus Cristo nunca foi enganoso com ninguém. E ele nunca agiu de falsidade com ninguém. Porque se ele mentisse, a humanidade estava no inferno, porque ele ia ser pecador antes da hora. Ele ia para a cruz como pecador antes da hora e todo mundo morreria no inferno. Se ele enganasse, também ia para o inferno todo mundo. Se ele chegasse num lugar com falsidade, todo mundo ia para o inferno. E foi necessário Jesus Cristo andar em santidade, que quer dizer santo, por Jesus é santo, quer dizer ser sincero, verdadeiro, puro, santo com o homem e com Deus, e ser irrepreensível. Jesus Cristo foi assim, até a hora da crucificação. E depois da crucificação ele continuou assim, sendo santo. Na cruz Jesus Cristo disse, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que faz. Esse foi o versículo chave, que sem ele você podia rasgar a Bíblia toda e não acreditar em nada. Porque foi por essas palavras que Jesus Cristo foi enviado, para dizer na cruz assim, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que faz. O homem era inimigo de Deus. Agora, através da cruz, o homem se tornou amigo de Deus.
Por isso que a palavra fala que todo que crê se tornará filhos de Deus. O que crê e se batizar será salvo. O que não crê está condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único filho para todo que nele crê. Tem a vida eterna. Todo aquele que crê será salvo, tu e tua casa. É necessário crer. Eu sou a morte e a ressurreição, e todo que crê, ainda que esteja morto, viverá. É necessário crer que Deus é muito mais além do que está dentro da Bíblia. É o Deus do impossível. É o Deus que faz você ir além da imaginação. É além da fé. E quando Jesus Cristo então morre e ressuscita ao terceiro dia, ele envia então o Espírito Santo, o Consolador, como ele disse em João capítulo 14, não perturbeis o vosso coração, crê em Deus, crê no Pai, na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar um lugar. E ali ele fala do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o que não nos deixaria órfão. Ele está pronto para habitar dentro de você. Basta você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador e crer que ele pode levar você à salvação através do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo desce sobre todos e é constituído a igreja primitiva, Deus escolhe um homem que era escolhido por Deus e predestinado por Deus dentro do ventre da tua mãe, o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, para agora usar ele para mostrar para todo mundo o que é o amor. Porque Paulo só conhecia o Torá, só conhecia a lei. Agora Paulo fica 13, 14 anos no deserto para conhecer o Espírito Santo face a face, para aprender a ficar em silêncio, para aprender a ficar em secreto, para poder ficar quietinho e obedecer a voz do Espírito Santo, no segredo, secreto e silêncio. E quando Paulo agora conhece o Espírito Santo depois de 13 anos, Barnabé chama ele e ele se torna o maior missionário, o maior implantador de igreja que já teve em todos os tempos. E a mente dele é mudada de uma tal maneira que ele diz assim que ainda que eu falasse a língua dos anjos e profetizasse e falasse tudo, ele fala 1 Coríntios capítulo 13. E ele diz assim, que nada nos separará do amor de Deus. Paulo foi transformado. É necessário nós, ser humano, ser transformado. É necessário nós buscar a paz sem ter que fazer guerra. Buscar o amor sem ter que fazer o ódio. É necessário nós amar Deus acima de todos e amar o próximo que está morrendo na rua, no beco, na viela, na praça, nas prostitutas, os ladrões nas cadeias. É necessário se resgatar o homem. É necessário você falar do amor de Jesus Cristo para quem está morrendo. Porque outra hora eu estava preso e poucas pessoas falaram de Jesus para mim. Eu comecei usando droga com 12 anos de idade. Eu comecei cheirando cola, tine, cigarro, bebida, maconha, cocaína, crack, pasta básica, mela extra. Eu usei droga até os 30 anos de idade. E nenhum homem cristão chegou a mim para falar do amor de Deus. Por mais que eu estava perdido em beco, viela, querendo ser ladrão, sendo que eu era só um usuário de droga, ninguém falou para mim de Jesus Cristo. A não ser o primeiro comando da capital, que me deu opção. Ou você se batiza no crime, ou você é cristão. Eu não quis se batizar no crime, mas eu tive ideia para desenrolar com os irmãos e continuar minha caminhada como primo leal. E agora? Aleluias! Depois de tudo isso, Deus revela agora a Paulo uma palavra muito maravilhosa. Em 1 Tessalonicenses, a respeito do arrebatamento da igreja. E Deus diz assim, através de Paulo: não se preocupe com aqueles que já morreram, porque quando soar a trombeta no céu, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, e nós que estamos na terra seremos arrebatados, e nos ares se encontraremos com o Senhor. Paulo entendeu o que é o amor. Ele sofreu por amor. E agora Jesus Cristo se revela no livro de Apocalipse através do apóstolo João, o discípulo do amor. E é revelado a João o Apocalipse. E o que eu quero dizer para você? Que vai chegar um momento
que é difícil de falar. Mas é assim, para você entender o Apocalipse, você tem que entender o significado do número 666. E o significado do número 666 representa o número 6, representa o número do homem. O número 6 primeiro é Adão, o primeiro homem. O segundo número 6 é Jesus Cristo. E o terceiro número 6 é o anticristo, o filho da perdição. Aquele que vai vir implantar um sistema de governo no mundo a ponto de fazer um acordo de paz com toda a humanidade. E nesse acordo de paz, ele vai congelar a conta de todas as pessoas que aceitar o número 666. E como que ele vai fazer isso? No acordo de paz, ele vai agora falar que todo mundo tem que receber o sinal 666. E se você não receber esse sinal, você não tem direito de vender nada, nem comprar nada, nem comer nada. Então a sua conta é congelada, você vai no banco para saber o que está acontecendo, aí você sabe que agora você tem que adorar uma imagem dele e fazer um acordo conscientemente com Satanás, dizendo que agora você ama o dinheiro, que você ama o Lúcifer. E quando ele fazer esse acordo, e o que vai acontecer? O povo de Israel e os muçulmanos vai ter feito uma aliança de paz. E eles vão ser um só povo. E nesse um só povo eles vão construir o terceiro templo. E o que acontece? Dentro desse terceiro templo tem um trono que é feito para Moisés. Esse anticristo ele tem que entrar no terceiro templo e sentar nesse trono e dizer: eu sou quem sou, eu sou. Só que, porém, Deus não vai permitir. Porque agora ele não pode destruir o povo de Israel com uma bomba. Ele tem que destruir o povo de Israel matando homem por homem na bala. E os muçulmanos e Israel unidos vão guerrear contra todas as outras nações. E quando ele estiver quase morrendo, que sobrar só 144 mil, o Deus, então, Jesus Cristo, ele vem com o sopro da sua boca, ele mata o anticristo e o falso profeta e todos aqueles que têm o sinal da besta. Quando ele matar todos eles, que vai ser muita gente, muito abutre, muitos bichos vão comer as carnes dele que não vai dar para enterrar. Depois disso, a nova Jerusalém desce então em Israel, que está no centro da terra. A nova Jerusalém representa Cristo e começa o milênio. E vai durar mais 1000 anos. E ninguém vai morrer nesses 1000 anos. Porque a morte já não vai existir. E o que acontece? Eles vão procriar, vão fazer sexo, vão nascer filhos. Eles vão viver um milênio como teve na época de Adão. Agora eles estão cientes que Satanás está preso, que a morte está preso, que eles estão vivendo um verdadeiro avivamento entre eles. Que Jesus Cristo e o Espírito Santo estão com eles. Mas o Espírito Santo está preparando eles para que se cumpra o que está em Apocalipse capítulo 9. Que do inferno vai abrir uma porta, que outros demônios vão encarnar no homem e eles vão acabar matando todo mundo. E se Lúcifer não matar todo mundo no milênio, ele teria a oportunidade de ficar na terra sem sofrer eternamente no fogo eterno. Porque esse é o amor de Deus, querendo resgatar Lúcifer. Por isso que Deus já fez o homem na ideia de resgatar o Lúcifer, dizendo para ele: se você não tocar no homem, na mulher, até nascer uma criança, eu perdoo você da rebelião e te dou um corpo de resplandecente de vida eterna. Porém, Lúcifer não quis o perdão de Deus. Lúcifer quer ser rebelde, porque ele acha que é mais poderoso, achava que era mais poderoso que Deus. Quando ele matar todo mundo, aí vem então o trono branco, o juízo de Deus. E Jesus Cristo, o justo juiz, vai estar sentado no trono. Ele vai abrir o livro das obras. E todo aquele que não está no livro da vida, esses são os livros das obras, vão estar diante de Jesus Cristo. E dizendo: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu louvei tanto, parecia um anjo louvando no teu nome. E Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, por fazer a obra com iniquidade. E todos eles vão cair de joelho e toda língua vai confessar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Jesus Cristo vai dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, nem todos que são Israel são israelitas.
E Jesus Cristo agora vai fazer o seu último sermão. A pregação para os mortos que nós falamos. O último sermão. Jesus Cristo vai dizer: eu vim dar a vida em abundância. Vocês não quiseram. Eu vim dar um corpo de glória para vocês. Vocês não quiseram. Eu vim salvar o mundo e não condenar. Vocês não quiseram. Porém, eu e a igreja julgamos vocês com silêncio e as suas obras. Agora então, 1/3 dos anjos que se rebeliaram encarna nessa humanidade que é muito mais de 1/3 de homem, e eles ficam presos dentro do corpo desses homens. Aí se cumpre o que Paulo falava lá nas cartas dele: miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Por isso que é necessário você andar no Espírito, para você se libertar do corpo dessa morte, para que um anjo desse 1/3 não encarne em você no dia do juízo final e você sofra na terra eternamente. Quando esse 1/3 encarnar nesse corpo, e aí então Yahvé, o grande eu sou, o Deus do universo, vai dizer: filho, que é Jesus Cristo, nunca mais eu vou irar com a tua criação. E o Espírito Santo vai dizer amém. Aí vai se cumprir o que está em Daniel, que por 1 tempo, 2 tempos, meio tempo, 1 milênio, 2 milênios, 500 anos. Provavelmente tudo isso acontecerá em 2.500 anos agora, se o homem continuar em rebeldia. Porém, eles podem construir o 3º templo, acontecer o que tem que acontecer, e ainda o homem continuar obediente ao Senhor e não se cumprir dessa forma que eu estou falando. Porém, depois que Jesus Cristo, que Yahvé fala para Jesus: nunca mais vou irar com a sua criação, e o Espírito Santo diz amém, o trono branco se levanta ao reino do céu. E o reino do céu, ele é mais ou menos assim: existe o Santo dos Santos, onde só habita o Jesus Cristo, o Espírito Santo e Jeová, onde só vai lá quando Deus chama um anjo pelo nome, aonde Deus vai dar o galardão, o prêmio para cada um que fez a sua obra. Existe o céu, onde está os querubins, serafins, os anjos, os arcanjos, que é a morada deles, que eles vivem em harmonia, gozo e paz. Existe o paraíso, que é onde Jesus Cristo fala os seios de Abraão, que foi resgatado depois da morte de Jesus Cristo e levado para o céu. E existe o novo céu e nova terra, que vai ser construído ainda. Jesus fala: vou preparar, não está preparado. Porque da mesma maneira que os anjos viu Jesus Cristo fazer o céu e a terra no começo do Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, agora nós, igreja, e os anjos vai ver o amor de Deus construindo um novo céu e a nova terra. E para aquele homem que é fiel a Deus, amando uma só mulher, cuidando dos seus filhos dentro da palavra e fazendo a tua obra, Deus vai fazer um mundo só para ele, na qual ele vai reinar nesse mundo. E muitos anjos vai servir a ele, e almas que ele ganhou vai servir a ele num corpo resplandecente de glória como os anjos. E é por isso que Deus fala assim: a viva obra. Depois que Deus faz o novo céu e nova terra para toda a humanidade que for salvo, toda aquela escuridão que hoje é o universo das estrelas vai se resplandecer com a glória de Jesus. A glória de Jesus vai iluminar tudo. E tem mais. Depois que nós, igreja, desfrutar de tudo isso, ainda Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai fazer muito mais além ainda. Que o reino não para por aí. Ele tem prazer em fazer coisas novas todos os dias. Desfrute da paz do Senhor. Lute, persevere, busque a presença do Senhor. O Espírito Santo, ele nos leva a viver a vontade de Deus. Que, como diz os arminianos, nós dependemos do Espírito Santo e temos que fazer algo para ser salvo, realmente. Mas como diz Calvino, uma vez salvo, salvo para sempre, realmente. Porque aquele que é selado pelo Espírito Santo e recebe um novo corpo, uma nova alma, um novo espírito, uma nova mente e um novo coração, esse nunca sai dos caminhos do Senhor. E é uma coisa que você recebe só no dia da tua morte.
Então, aviva a obra do Senhor, desperta tu que dorme e resplandece a glória do Senhor. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer para vocês. Que Lúcifer se rebeliou, Deus fez o homem para resgatar Lúcifer, que Deus só tinha um corpo, mas era 3 pessoas nesse corpo, aí ele se fez em 3 pessoas para resgatar o homem, e hoje tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um num corpo de glória. E que o corpo do homem era só corpo e alma a alma do homem era pecador. Quando Jesus Cristo morre na cruz, o pecado que estava na alma agora vai para o corpo. Por isso que Jesus foi sangrado daquela forma na cruz, para que agora o pecado de toda a humanidade esteja sobre Jesus Cristo, e assim nós podemos ser resgatados do fogo eterno. Fica na paz, comemore o final de ano. A bênção está sobre cada um de nós, basta obedecer. Nós foi predestinado ao reino do céu. Porém, o pecado nos afastou de Deus, a ponto de nós ter um pensamento mau e não poder usar a mente de Cristo, que é boa, perfeita e agradável. Porém, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nem principado e nem potestade, nem altura e nem baixo, nem largura, nada pode nos afastar do amor de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e seja abençoado vocês todos. Amém.